Ontem, o Comitê de Política Monetária resolveu aumentar a taxa básica de juros da economia novamente, passando de 3,5% para 4,25%. Então, por que será que essa diretoria colegiada do Banco Central resolveu novamente aumentar essa taxa de juros em um momento que a economia ainda tem desemprego elevado, ainda tem alta capacidade ociosa? Será que foi por conta desse aumento inflacionário recente que a gente está vendo, né? A inflação já atingiu mais de 8% ao ano? Será que é por conta dos estímulos monetários e fiscais que estão acontecendo ao redor do mundo? Por que será então? Né? E ainda um detalhe mais importante para a gente saber, será que agora a renda fixa vai valer a pena investir? Né? Será que a galera vai começar a sair da bolsa de valores e voltar a investir em renda fixa? Tudo isso eu vou responder aqui para vocês nesse vídeo, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é William Capriata, eu sou professor de certificações financeiras e trouxe aqui hoje a resposta para cada uma dessas perguntas, beleza? Vamos começar analisando aqui então o cenário econômico que o próprio Copom traçou para a economia brasileira, ou seja, o que o Copom consegue enxergar que está acontecendo hoje na nossa economia. Eu coloquei aqui já na tela, né? Coloquei aqui o Banco Central, só para a gente ver primeiro a taxa Selic, que está em 4,25, e a outra taxa, né, anterior, há 45 dias atrás mais ou menos, era de 3,5% e tinha chegado aqui, ó, em março de 2021 a 2% ao ano. E aí começou a subir, né? Eu trouxe aqui os principais destaques. O Copom ele ainda não divulgou a ata, tá? A ata ele demora pelo menos uma semana para divulgar a ata do Copom, que daí ele traz mais detalhes a respeito dessa elevação da taxa de juros, mas ele divulgou aqui uma atualização do cenário básico. E eu coloquei esse cenário básico aqui em um documento para a gente conseguir analisar de melhor maneira, tá? Primeiro ponto que o Copom ele pensou. Ele tá pensando da seguinte forma: ao cenário externo, a gente tem estímulo fiscal elevado, a gente tem estímulo monetário elevado. Isso daí é um exemplo das políticas econômicas que o próprio Joe Biden está fazendo lá nos Estados Unidos. Né? E aí os bancos centrais do mundo, eles estão pensando o quê? Olha, ainda temos alta capacidade ociosa na economia, então não tem como a gente retirar o estímulo fiscal e monetário nesse momento. E quando eu falo alta capacidade ociosa, eu estou querendo dizer o quê? Pensa numa indústria. A indústria ela é capaz de produzir, digamos, 30 mil toneladas de aço, 30 mil toneladas de ferro por dia. Digamos que ela consiga fazer isso. E aí ela só está conseguindo produzir 15, somente 10, 12, 13. Por quê? Porque o restante da operação dessa empresa não está funcionando. Isso é capacidade ociosa. Ela tem uma capacidade de atingir uma produção maior, mas ela não atinge por quê? Falta gente para trabalhar, falta renda, falta emprego. Então essa indústria ela acaba não contratando as pessoas, ok? Beleza. Então esse é o primeiro ponto, né? Pelo fato dos bancos centrais do mundo inteiro estarem fazendo esses estímulos, o Banco Central nosso aqui ele está pensando o quê? Vou ter que começar a aumentar a taxa de juros, porque sempre que ocorre estímulos fiscais e monetários, né? Assim, sempre que eu digo na maior parte das vezes, isso vem acompanhando de uma alta inflacionária. E é isso que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos. Vamos pegar aqui na aba do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, para mostrar, né, um pouquinho do que ele trouxe para a gente também na reunião que eles tiveram ontem. Eles continuaram deixando a taxa de juros em ponto percentual de 0,25 e a inflação dos Estados Unidos ela já atingiu o patamar de 5%, ó, colocando aqui no gráfico, ó, 5% ao ano. Só que para o pessoal de lá, eles acreditam, né, que basicamente o presidente lá do Banco Central norte-americano ele falou. Que ele acredita que ainda é necessário que a gente continue com essa inflação durante um tempo lá nos Estados Unidos, para provar que essa é uma inflação persistente, ou seja, que ela não vai deixar de existir daqui a uns tempos depois que passar essa fase inicial aí, que está inflacionando também muita coisa por conta de choque de oferta. Então ele falou, não, vamos deixar mais um pouquinho. Caso tenha necessidade, a gente aumenta a taxa de juros, mas ainda não vai ser esse ano de 2021. Ok? Beleza. O segundo ponto que o Copom trouxe, ele falou em relação à atividade econômica brasileira, que aí por conta dessa segunda onda, todo mundo achou que a economia ia parar 100%, ela não parou, isso não aconteceu. E os indicadores econômicos vieram até que, assim, num patamar um pouco acima do esperado pelos economistas.
Por exemplo, se eu pegar aqui os índices macroeconômicos, né? Vamos pegar aqui no painel do IBGE, melhor. Variação do PIB do Brasil, veio negativo no segundo TRI de 2020, ó, menos 10,9, aí depois subiu um pouquinho, né? Ainda em queda, menos 3,9, menos 1,1, e aí ele teve uma recuperação no primeiro trimestre de 2021 de 1%. Então, assim, o Banco Central está analisando esse cenário e ele está pensando, a economia conseguiu, apesar de tudo, mostrar pelo menos um aspecto interessante de evolução positiva acima do esperado. Beleza? O terceiro ponto que o Banco Central está atacando é justamente a questão dessa persistência da pressão inflacionária, que segundo eles revela-se maior do que o esperado. E aí, se você pegar mesmo o índice de inflação nosso, ó, quer ver? Vamos pegar aqui a aba do Banco Central, 8,06 a inflação acumulada dos últimos 12 meses. E qual que é a meta que foi definida pelo Conselho Monetário Nacional? A meta para esse ano é 3,75. Existe um teto, né, um intervalo de tolerância de mais 1,5 para cima ou 1,5 para baixo. Se você pegar 3,75 mais 1,5 é 5,25. A inflação ela já extrapolou esse teto da meta, né, faz horas, digamos assim. Então isso daí é uma coisa que o Banco Central está de olho também. Apesar de que grande parte dessa inflação é uma inflação de demanda, ela é uma inflação de, ela é uma inflação de oferta. Por que ela é uma inflação de oferta? Porque hoje a gente não tem emprego suficiente, a gente não tem renda suficiente para dizer que essa inflação vem por conta do aquecimento da demanda. Não, ela vem por conta de restrições de oferta e principalmente dos mercados primários, dos produtos comoditizados, né, das commodities, porque acaba tendo esse repasse nos preços. Então você teve a desvalorização absurda entre aspas, né? Teve a desvalorização abrupta, melhor dizendo assim, do real. A gente teve essa desvalorização, isso favorece a gente exportar, favorece a nossa exportação. Com isso, prejudica o controle da inflação interna nossa e barateia os nossos produtos para que os estrangeiros consigam comprar, e principalmente esses produtos primários. E aí eles tiveram uma alta muito expressiva, a gente pode ver isso pelo índice geral de preços ao mercado. Eu até abri aqui no Valor Data, né, só para a gente ter uma ideia do índice geral de preços, que ele mede a alta do preço no atacado. Então, basicamente, esses produtos primários. 36% nos últimos 12 meses. Então, é carne, é soja, é algodão, é milho, é café, é leite. Tudo isso daí, de maneira agregada, de maneira geral, está subindo muito. E aí acaba afetando os outros setores da economia. Isso aí tem um poder de repasse para os outros setores. Então, apesar da inflação não vir da demanda, ela vem da oferta e acaba repassando. Aí o Banco Central falou, não, vamos aumentar essa taxa de juros aí, porque caso essa oferta ela se normalize, tudo bem, a gente já está normalizando também a taxa de juros para evitar que ocorra depois uma inflação de demanda. Perfeito, bonito, tudo certinho aqui. Ainda tem essa questão aqui, ó, do choque das tarifas elétricas, né? Esse cenário hídrico que a gente está vivendo no país, aí, falta de chuvas, isso aí está aumentando a nossa bandeira tarifária da energia elétrica, e a energia elétrica faz parte da cesta de mercado que o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do Brasil, utiliza para medir a inflação. Então, subindo a energia elétrica, consequentemente, vai acabar subindo a inflação. Então, tudo isso daí é prejudicial, né? Aí ele trouxe aqui as expectativas de inflação dele de 2021, 2022, 2023. Para esse ano é de 5,8. Confesso que se conseguir fazer isso, vai ser assim muito bom. Parabéns para o Copom se ele conseguir trazer essa inflação para 5,8. Eu particularmente estou duvidando nesse cenário. 2022, 3,8, 3,25, 2023, ok? Beleza, então basicamente foram esses os pontos que o Copom trouxe para a nossa economia, né? Que ele trouxe para basear o seu aumento da taxa de juros aí. E aí eu trago uma análise minha, né? Uma análise que eu acredito que vai acontecer daqui para frente. A taxa de juros deve continuar subindo, e aí eu já vou aproveitar para responder essa pergunta se os investidores vão sair da bolsa para renda fixa. Então a taxa de juros ela deve continuar subindo, porque até agora não tem nenhum cenário dizendo que vai acabar esse choque de oferta, que os produtos primários vão reduzir seus preços, ainda não tem. Pelo contrário,
a gente está tendo a crise hídrica, né? Os preços vão piorar mais ainda. Essa é a expectativa. Então isso pode continuar trazendo repasses inflacionários do atacado para o varejo e aumentar o nosso índice oficial de inflação. Esse daí é um dos cenários, esse é um dos básicos que a gente pode pensar. Conforme a economia vai se recuperando, se o governo ele conseguir ainda fazer uma política fiscal alinhada a isso, a gente pode conseguir aumentar o emprego da economia, isso vai aumentando a renda, e isso aí começa a aumentar a demanda em um momento que a oferta está baixa, que ainda tem capacidade ociosa existente. Então pode ter uma pressão de demanda lá no futuro, se o governo conseguir fazer alguma política fiscal bem feita, algum plano econômico bem feito, bem elaborado, para trazer renda para a economia. A própria trajetória da dívida pública, ela melhora quando tem aumento da inflação, porque o PIB nominal nosso, ele nada mais é do que o quê? O PIB real mais inflação. Então, se a inflação aumenta, o PIB nominal aumenta também. E você ainda tem um outro ponto-chave, né? Se a inflação aumenta, o juros real que o governo paga pelos seus títulos de dívida diminui. Então, em termos reais, o governo está pagando menos para captar esse recurso e se financiar. Então, são dois pontos aí que começaram a trazer mais sustentabilidade para a trajetória da dívida pública brasileira. Então, abriria um espaço para tentar um tipo de política fiscal, não assim extremamente expansionista, não, mas um tipo de política fiscal que pelo menos tentasse recuperar parte desses setores da economia que estão totalmente aí travados por conta da pandemia, né? E aí, com isso, né, aproveitando agora para responder o que eu falei, as pessoas elas vão começar a fazer o quê? Isso vai ser uma tendência natural. Ainda não está acontecendo muito na Bolsa, porque a taxa real de juros ainda está negativa. Quando eu falo taxa real de juros, eu estou querendo dizer o quê? Essa taxa que a gente tem, essa taxa Selic, ela é a taxa nominal. Se você pegar isso menos a inflação, né, fazendo um cálculo de grosso modo, porque a fórmula não é essa, mas se você pegar a taxa de juros menos a inflação, vai dar negativo, vai dar um valor negativo, né? 4,25 menos 8,06 dá negativo. Beleza. E então significa que essa é a taxa real de juros. Então ela ainda está negativa, ainda não vale muito a pena você investir nos investimentos de renda fixa, porque seria interessante você comprar um produto de renda fixa se você tivesse uma rentabilidade pelo menos acima da inflação. E não está tão fácil ainda você encontrar produtos que paguem mais de 8% aí, ao longo de um ano. Ok? Você até encontra, mas não são vários. Não está assim tranquilo de você achar um investimento com ganho real. Então, por enquanto, ainda acredito que não deve haver migração da Bolsa para renda fixa. Mas conforme a Selic for aumentando e a inflação for caindo, aí sim. Aí as pessoas vão começar a migrar, talvez a gente veja a Bolsa cair alguns pontos, né? Talvez ela possa já ter feito um topo e pode cair, não sei, tudo isso é especulação. Não gosto de especular muito em relação à Bolsa de Valores. Mas isso aí pode acontecer, tá? O pessoal pode começar a sair da renda variável e trazer os seus investimentos para renda fixa. Então eu respondi todas as questões basicamente aí. Fizemos a análise dos principais pontos que levaram o Banco Central a aumentar a taxa de juros aqui na economia. E eu espero que você tenha gostado, tenha te ajudado de alguma forma. Deixa o seu gostei aí, eu tenho certeza que esse tipo de conteúdo aqui você não encontra aí em vários canais. Então me ajuda deixando o seu like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para você sempre saber de economia. Eu sei que muitas vezes acaba falando muitos termos técnicos, mas isso é importante para que você se atente. E é importante também para quê? Porque você vive na nossa economia, os seus investimentos dependem da nossa economia. Tudo isso você tem que saber para você rebalancear a sua carteira, para você saber quais ativos você vai comprar, em que produto você vai investir. Então tudo isso daí é importantíssimo, ok? Então beleza, pessoal, eu fico por aqui hoje. Estou esperando o gostei, tá? Tchau, tchau!